nessa aula eu vim te contar a minha história. Você sabia, com certeza não sabia, nem imaginava, que o meu primeiro trabalho era vendendo curso? Eu lembrei disso ontem, preparando essa aula para vocês, dessa coincidência, né? Nas terapias existe um nome que chama sincronicidade, que é quando uma coincidência faz o total sentido. E aí meu primeiro trabalho foi vendendo cursos em 2006, em uma escola, no IASG, escola de inglês. A gente chamava esse método de venda consultiva. E aí eu era consultora de vendas. Era bem interessante, viu, gente? Mas vocês não acreditam, era em modelo telemarketing, você ligava para as pessoas e a gente tinha um estudo muito profundo de como contornar objeções, tirar dúvidas. Tinham muitos nomes na venda consultiva. Minhas amigas possivelmente estão aqui. Shirley, Juliana, Sayonara, Carol Candeias, que trabalha com marketing, a gente sempre se fala. Então, eu apenas dei uma volta em várias profissões e voltei para o meu trabalho inicial, que estou aqui para lhe vender cursos. Mas antes disso, eu quero te mostrar como é esse processo de transição de carreira. Eu sei que tem muitas pessoas que vêm aqui falar comigo, que ficam me assistindo, pensando em trocar de carreira. A gente está numa época onde cada vez mais as pessoas buscam um trabalho que faça sentido para si, para o outro, que contribua com o ambiente. E nos estudos que eu faço, isso é uma tendência mesmo social de o trabalho ir evoluindo, sendo construído para um bem maior, para um bem comum, não só como fonte de renda e de pagar a conta. Por isso, tantas pessoas sentem-se angustiadas atualmente, pensando na sua vida profissional, porque a gente está vivendo uma época de mudança. Tudo está mudando muito rápido, né? O mundo mudando muito rápido. E as pessoas também estão tendo essa necessidade de mudar. Isso faz todo sentido. E eu fiz esse processo, essa trajetória profissional, que eu vou contar para você aqui em ordem cronológica, na ordem que aconteceu. E que talvez possa te ajudar a pensar que se você está com vontade de parar e começar tudo de novo, ou dar um novo rumo à sua profissão, pode ser um processo que muitas pessoas estão passando e ninguém fala. E aí eu vou começar. Primeiro, eu estudava administração, com ênfase em marketing. E trabalhava no IASG. E aprendi muito e fiz muitas amizades. Esse ambiente escolar aquece meu coração. Quando eu paro para pensar na minha trajetória, eu sempre aprendi já pensando como que eu ia ensinar. Como que eu ia transformar isso em conhecimento para que outras pessoas pudessem aprender também. E aí talvez eu sempre quisesse ser professora. E aqui estou falando com você hoje. Quando eu trabalhava na escola de inglês, eu dava aula de marketing à noite. E eu fui levando minha trajetória assim. Após esse período, eu fui trabalhar em uma grande escola e eu era RH. E eu tomava conta de um total, era mais de 500 funcionários. Então, quase certeza. No processo de RH, né? Admissão, gestão de conflitos no período de trabalho ali, de várias áreas. Imagina quantas áreas tem uma escola, a quantidade de conflitos que existem. E era bem esse trabalho. Desenvolvimento do trabalho em si, gestão de conflitos. E no final, se tudo não der certo, a demissão. Fazer o processo de RH completo. Amava esse trabalho. O ambiente escolar sempre foi o local que eu me senti bem. Mas chegou uma época que aquele ciclo anual, né? Uma escola a gente cumpre bem o começo do ano. Tem aquele começo, tem a época de matrícula, que para mim era época de contratação, de seleção. O desenvolvimento do trabalho no decorrer do ano.
todos os eventos que envolvem os funcionários, o funcionamento em si. E no final do ano, as demissões. E no próximo ano começava tudo de novo. Após um tempo, foi perdendo um pouco o sentido para mim esse ciclo, porque eu sou uma pessoa que gosta de estar em movimentos novos. O trabalho perfeito, minhas amigas estão lá, vida, e eu amo. Só que para mim, pessoalmente, aquela coisa íntima do seu coração, perdeu um pouco o sentido, que eu não me sentia mais em tanto movimento, já que era cíclico esse período. Tem pessoas que vivem super bem com isso, que são tranquilas, que adoram essa rotina de saber tudo que tem que fazer, o que vai acontecer no período, e tá tudo certo. Esse processo individual meu, que eu tô compartilhando aqui com você. E aí eu fui fazer um clube de desconto para os funcionários. Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma, para apresentar aqui para vocês, e pensei agora. Fui fazer um clube de desconto, onde eu tinha que visitar os parceiros. Então, se ia ter uma academia, eu ia lá conhecer para saber se tinha qualidade suficiente para eu levar lá para os funcionários, que a gente trabalhava assim, classe A, excelência, foco na excelência sempre, em todas as atividades. E aí também faz muito a sua diferença profissional. Às vezes você trabalha para a empresa, mas você não trabalha para a empresa, você trabalha para você, para a sua autoimagem, para como as pessoas lhe veem. E isso vai ficar para sempre na sua história. Então, onde você chegar, vai estar ali sua autoimagem que você construiu. E aí, essa excelência, eu buscando, eu ia visitar os parceiros para saber se estava tudo ok. Teve um dia que eu entrei no Pilates e tava uma fisioterapeuta trabalhando com sua boa meinha. Tô aqui, ó, toda produzida, mas eu tô dando aula de meia, viu? Que a Globo não mostra. Com sua meinha, a música ambiente maravilhosa, aquela paz. Chega, eu fiquei desorientada. Voltei pra minha sala, trabalhava com a psicóloga. Vou falar, hétera, minha amiga até hoje. Me ajudou muito no processo de transição de carreira. Se você precisa da psicóloga, do apoio profissional, super indico. Fez total diferença para eu me encontrar. E aí voltei, entrei na sala, meu, exaurida, né? Que eu costumo dizer, amigo, acho que eu quero mudar de profissão totalmente. E a gente faz um processo construído de transição, do que fazia sentido para mim. E já que eu ia fazer algo novo, eu queria colocar dentro desse algo novo tudo de positivo, tudo que eu sentia falta em outros momentos. E eu fiz isso no método de massagem, tudo. Então, quando eu tive minha experiência primeiro e observei algumas dificuldades e vim suprindo isso para os meus alunos, para eles terem um caminho mais fácil. Então, eu errei primeiro para você acertar depois. Basicamente foi isso. E nesse processo de transição de carreira, eu também dava aula de RH à noite, e teve uma época que eu já comecei a atender com massagens, tinha um espaço onde eu atendia, trabalhava, dava aula. Eu fiquei pior do que o pai do Cris, que o pai do Cris, né, todo mundo odeia o Cris, tem 2 empregos, eu tinha 3. E foi uma época muito sobrecarregada, muito... Mas eu amava, gente, eu amo a vida agitada, que tem muita coisa pra fazer, mas cansada. E aí chegou outro momento da virada que eu disse, não, eu não basta trabalhar com o bem viver, eu tenho que ter um bem viver. E mudei completamente, mudei minha aparência, mudei meu estilo de vida, mudei meu empenho na atividade física. Foi aí que eu virei fitness, assim, ó, fácil. Todo mundo diz, meu Deus, transformou. Lutar todo dia. Mas eu pensava, não faz sentido nenhum eu falar sobre algo, eu vender e eu não ser a experiência, né, no meu corpo disso. Que as coisas às vezes são muito óbvias, a gente vê muito facilmente. Você sabe se a pessoa tá só falando uma coisa, se ela tá vivendo aquilo. E eu queria dar realmente essa entrega real. Então eu mudei de profissão, mudei de estilo de vida, mudei minha qualidade de vida. E através disso, eu mudo minhas relações,
eu mudo o resultado daquilo que eu entrego para as pessoas, eu transformo estar na minha presença em uma experiência também de mudança de qualidade de vida. Para você que está chegando, que eu acredito que vem buscando isso, porque é um processo que eu já passei. Então, se você tem dúvida em começar tudo de novo, em começar do zero, essa aula, falando da minha trajetória profissional, é para te dizer que sempre é tempo. Sempre é tempo. Comece agora com o que você tem. Às vezes a gente fica esperando uma situação ideal demais, né? E fazer tudo perfeito. Então, antes feito que perfeito. Se você não consegue fazer perfeito e você não fizer nada, não existe nada. E se você tomar a primeira atitude, passar a fazer, você vai melhorando no caminho. Tem uma frasinha que se diz que é caminhando que se constrói o caminho. Então, essa mensagem que eu queria, além de você me conhecer um pouquinho mais, você pode ver que eu posso ter uma história até parecida com a sua, e que cada etapa tem dedicação, tem processo, tem suor, tem lágrimas, tem muita gente que diz que tem coragem envolvido. Mas tem uma frase que diz também que quando não mudar dói mais do que o medo da mudança, você muda. Então, faça seu caminho. Se você sente que é esse seu momento, eu vou falar na próxima aula sobre a história e o mercado da massagem. Né? Teve todo um estudo aí nesse meu caminho profissional. Veja só, eu era de RH, eu entendo das profissões, eu entendo do mercado. Então eu fiz todo um estudo sólido. Eu não mudei de profissão por mudar para uma área apenas por dom, por vocação. Tudo isso existe e é o que dá significado, é o pano de fundo do nosso trabalho. Mas existe uma vida real acontecendo e a gente tem que lidar com as coisas reais da vida. E a massoterapia é um ótimo ramo para você unir desempenho profissional e qualidade de vida. E a gente vai falar mais sobre isso no próximo vídeo. Fica comigo e acompanha.